Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Palmeiras, com o jogo aberto, falando tudo sobre esse jogão de logo mais, toda a preparação do nosso Palmeiras, provável escalação. Então tem muita coisa pra gente falar sobre o nosso Verdão aqui com a ajuda do pessoal do jogo aberto. Então tem um corte bem legal. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. E começamos com o líder do campeonato, o Palmeiras, que deve repetir a formação do último final de semana, com exceção da entrada de Vitor Roque, que agora não está mais suspenso e está à disposição do Abel. O líder do Campeonato Brasileiro com 58 pontos entra em campo hoje à noite contra o Red Bull Bragantino. E o Palmeiras vem de sequência avassaladora na competição. Nos últimos 10 jogos, venceu 8, empatou 1 e soma apenas uma derrota. Jogando em casa, então, o time do Abel Ferreira pode ser chamado de máquina. 5 vitórias, 18 gols marcados. É sempre muito importante, né? Nós conhecermos cada vez mais nosso campo, entrosarmos, jogando com a velocidade do nosso campo. Então, fazer pontos aqui, ter a confiança sempre de jogar em nossa casa e saber que é um ponto forte nosso. O desafio é bater o Massa Bruta com desfalques importantes. Assim como no jogo passado contra o Juventude, Abel não deve contar no time titular com os jogadores que foram chamados para a data FIFA. Gustavo Gomes, Emi Martínez, Facundo Torres, Flaco Lopes e Aníbal Moreno. O jogo contra o Bragantino é um jogo muito difícil. Eles sempre colocam muita dificuldade para nós nos jogos, mas nós estamos num momento muito bom. Nós respeitamos muito a equipe deles. Kelvin é mais um que não entra em campo, segue em tratamento. Já Sousa participou de todo o treinamento e deve voltar a ficar à disposição. Só que o principal retorno é dele, Vitor Roque, que cumpriu suspensão e está de volta aos titulares. O Tigrinho vive momento único. 8 gols nos últimos 8 jogos. Tirando a volta do 9, o restante da equipe deve ser a mesma que enfrentou o Juventude. O Everton no gol, Giai, Murilo, Micael e Piquerez, Bruno Fux, Andréas Pereira, Maurício e Felipe Anderson, Rafael Veiga e Vitor Roque no ataque. O Bragantino é o 9º colocado com 36 pontos e vem de vitória. Quer chegar a 4 partidas sem perder. Assim como o Palmeiras, tem alguns desfalques importantes. La Quintana, que estava com a seleção do Uruguai, Bruno Gonçalves e Davi Gomes, seguem em transição física. Isidro Pita, principal atacante da equipe, é outra dúvida para enfrentar o Verdão. Por outro lado, Eduardo Sacha está recuperado e deve ser titular. Provável time de Seabra é com Cleiton no gol, com Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodrigues e Juninho Capixaba ou Vanderlan. Gabriel, Matheus Fernandes e John. E no ataque, Borbas, Lucas Barbosa e Eduardo Sacha. E certamente que a gente precisa, vamos dizer, potencializar ainda mais esse nosso estilo de jogo, que é 1-2, às vezes a saída de bola, 1, 2, 3 passes, já está lá no ataque. Acho que isso a gente precisa potencializar, trabalhar ainda mais. Mas a gente sabe também que não é fácil, que tem uma equipe pro lado de lá também trabalha e acaba estudando a gente, mas tentar cada vez mais trabalhar para conseguir colocar dentro de campo essa conexão que a gente tem, que é muito boa também. Aleduez pesa a favor do Massa Bruta. Vanderlan, Gabriel, Fabinho, Matheus Fernandes, John e Fernando já passaram pelo Palmeiras e estão à disposição de Seabra para a partida de hoje à noite. Opções não faltam para ela aparecer. O Bragantino vem de um jogo com vitória, porém polêmica junto, diante do Grêmio, equipe de arbitragem afastada. E o Palmeiras fez o jogo atrasado diante do Juventude. Mais um 4-1 para conta, confiança lá em cima e liderança assegurada, Edu. Liderança e um jogo duríssimo, né, Renato? Porque a partir de agora, cada um com seus interesses, um brigando para Libertadores, outro pelo título, outro por rebaixamento. Mas o que a gente imagina e espera, a questão da postura que o Palmeiras vem tendo no Allianz Parque. Então, se o Palmeiras mantiver essa atitude, essa postura, vai ser um jogo que o Palmeiras possa transformar até fácil. Mas a gente sabe que o Bragantino, com o seu treinador, o Fernando Seabra, que monta muito bem as suas equipes, né, vai tentar
fazer algo diferente, porque sabe, jogando dentro do Allianz Parque, esperando o Palmeiras, vai ser difícil. Então, de repente, ele vai ter que tentar agredir um pouco mais, mas o Palmeiras tem as suas armas. O Rafael Veiga entrou fazendo agora, mantendo um nível bom. É isso que é gostoso de ver, um jogador que tem uma história dentro do clube, é campeoníssimo, então isso é muito legal ver. E o Abel está tendo opções agora, né? O Sousa retornando, o Vitor Roque retornando da suspensão. Então eu espero que o Palmeiras possa manter aquela intensidade e também uma vitória para seguir no campeonato. E na defesa a gente viu o Bruno Fux se revezando como zagueiro e primeiro volante. Funcionou bem diante do Juventude. Cicinho, o Palmeiras mostra força no momento que é fundamental no Campeonato Brasileiro. Reta final, é uma liderança agora isolada e vai com tudo para cima do Bragantino. Exatamente. E o Palmeiras ele chegou num patamar que nós que estamos acompanhando, os times que o Abel tem escalado, a gente acha, eu acho que atingiu o limite, mas o Palmeiras, ele renova, né? Parece a cada jogo, assim, é uma motivação diferente. E o mais importante de tudo, o treinador não deixa os jogadores se acomodar. Então, assim, o Palmeiras entra em campo hoje, se tiver um ou outro jogador acomodado, como aconteceu no Clássico, o Abel não tem problema nenhum em tirar no intervalo e colocar outros caras que querem. Então, assim, imagina, você tem um Maurício no banco que todos os jogos que entra bem. E ainda não é considerado titular. Então, assim, o Palmeiras é essa equipe a ser batida e é difícil você pegar o Palmeiras sonolento. Do outro lado, tem um Bragantino que acaba oscilando, né? Faz grandes jogos e também depois vem aquela sonolência. Então, o Bragantino precisa entrar ligado hoje para não passar vergonha. Ronaldão, você tem alguma dica para o Bragantino conseguir vencer em pleno Allianz Parque nesta noite? Tomar um grande cuidado, né? O sinal de alerta ligado para o Bragantino, porque o script do filme, a escrita do filme, ela já foi feita. Na rodada passada, favoreceram quem? O Bragantino, com um pênalti que ninguém falou. Agora o Bragantino não reclamou. Será que vai reclamar hoje da arbitragem, o Bragantino? Isso que eu vou querer ver amanhã. O Palmeiras, você falou aqui que foi favorecido também pela arbitragem. Quem foi favorecido? No clássico contra o São Paulo. O Palmeiras, né? Foi favorecido. É. Então, e o Bragantino também foi. E depois, na outra rodada, o Palmeiras foi favorecido mais uma vez contra o Juventude, jogando em casa. Por quê? É porque o campeonato é assim, desse jeito. Por quê? Um campeonato... O pênalti que seria dado e que não era pênalti retirado. Um campeonato que se o vencedor não for o Flamengo, tem alguma coisa errada. A verdade é essa. O Flamengo jogando? Tem alguma coisa errada aí. E olha, esse filme, o Bragantino que abre o olho, hein? Não vai poder reclamar, porque já foi beneficiado também. Direto, então, para o Allianz Parque, lá está o Mendel Bidloves, que hoje começa mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E ela já começa com quem está na ponta, abrindo a rodada contra o Red Bull Bragantino. Movimentação por aí, hein, Mendel? E aí, aquela turma toda volta ou não volta? Como é que estão aí chegadas e partidas no Allianz Parque, hein, Mendel? É isso mesmo, bom dia Bruno, bom dia a todos. Palmeiras faz um esforço porque essa partida é importante. O Palmeiras enfrenta hoje o Red Bull Bragantino aqui no Allianz Parque. O Palmeiras vem de 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, é o líder, 58 pontos, 3 pontos a mais que o vice-líder Flamengo. E tá aí a importância desse jogo, porque o Palmeiras quer um bom resultado contra o Red Bull Bragantino aqui no Allianz Parque para chegar com uma boa diferença para a partida de domingo, quando Palmeiras e Flamengo se enfrentam no Maracanã. Então o Palmeiras encara essa partida com muita seriedade, um jogo muito importante para o Palmeiras. O Vitor Roque está de volta, cumpriu suspensão na última partida, goleada 4-1 contra o Juventude, está à disposição e tem os jogadores que foram convocados para a data FIFA. E aí o Palmeiras fazendo o esforço para contar com esses jogadores para essa partida contra o Red Bull Bragantino. Gustavo Gomes estava com a seleção paraguaia, Emiliano Martínez com a seleção uruguaia e 2 jogadores com a seleção argentina. 2 jogadores que estrearam pela seleção argentina, o Aníbal Moreno e o Flaco Lopes. Flaco Lopes estreou pela seleção argentina como titular contra Porto Rico. No ataque, fazendo dupla de ataque com ninguém menos que Lionel Messi. Deu uma assistência no jogo na goleada 6-0. Aí o Palmeiras fretou um avião para esses 2 jogadores que defendiam a seleção argentina, o Aníbal Moreno e também o Flaco Lopes, para eles voltarem para o Brasil para estar à disposição para essa partida contra o Red Bull Bragantino. O Palmeiras corre então para ter esses 2 jogadores à disposição, jogadores importantes do Palmeiras para esse jogo contra o Bragantino, que é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro. Red Bull Bragantino quer se aproximar da zona de classificação para a Conmebol Libertadores. Eduardo Sacha volta do departamento médico, pode ser novidade na equipe de Bragança Paulista. E o
retrospecto recente do Palmeiras é muito favorável contra o Bragantino. São 10 jogos, os últimos 10 jogos, 5 vitórias do Palmeiras, 4 empates e apenas uma vitória do Red Bull Bragantino, que foi no dia 1º de outubro de 2023. Então, há mais de 2 anos, o Palmeiras não perde para o Red Bull Bragantino e vai, então, tentando ter força máxima para essa partida. Jogo que o Palmeiras encara com muita seriedade, pensando também no jogo de domingo contra o Flamengo. O Palmeiras nessa reta decisiva do Campeonato Brasileiro. A gente vai ver agora o Felipe Anderson falando da importância dessa partida contra o Red Bull Bragantino. É sempre um objetivo estar na liderança. O Palmeiras sempre entra em todas as competições para vencer e nós vemos que o Campeonato Brasileiro é longo, mas nós com maturidade, com experiência de todo o grupo em participar, em lutar por essas competições, sabemos que temos que manter o foco. É um jogo muito difícil, eles sempre colocam muita dificuldade para nós nos jogos, mas nós estamos num momento muito bom, nós respeitamos muito a equipe deles. Tá, então o Felipe Anderson falando da importância desse jogo. Então, repetindo, Palmeiras enfrenta Red Bull Bragantino, Flamengo enfrenta o Botafogo e aí no fim de semana teremos Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Então, essa reta decisiva do Campeonato Brasileiro, Bruno. Vixe, uma coisa de cada vez, hein, Mendel? A gente fala sobre isso já já. Vamos falar de Brasileirão? Deixar a data FIFA de lado, pensar na volta da Série A, uma rodada eletrizante, repleta de clássicos e de muita disputa. Depois de uma 27ª rodada cheia de polêmicas, o Brasileirão está de volta. Vocês me desculpem, mas o VAR no Brasil é uma vergonha. CBF, profissionalizem os árbitros. Melhora a qualidade do teu produto, porque não tem condição de jogar mais assim. A data FIFA chegou para tentar acalmar os ânimos nessa reta final da competição. O líder Palmeiras não descansou no fim de semana e mesmo com desfalques, goleou o Juventude em jogo atrasado. E agora volta aqui para o Allianz Parque hoje para encarar o Bragantino e cheio de moral. Muitas baixas continuam, mas Vitor Roque está de volta contra o 9º colocado na tabela depois de cumprir suspensão. E o Verdão chega à 28ª rodada com 69% de chances de título. A verdade é que o título só se vai decidir na última jornada, portanto, adianta pouco olhar para a tabela agora. Mas quem não resiste em olhar para a tabela e fazer as contas? O 2º colocado Flamengo perdeu a liderança antes da data FIFA e não quer que o Verdão abra mais vantagem. O rubro-negro tem um clássico pela frente, encara o Botafogo no Engenhão. O alvinegro está na 5ª posição e tenta voltar ao G4. No primeiro turno, o alvinegro para mais vantagem. O rubro-negro tem um clássico pela frente, encara o Botafogo no Engenhão. O alvinegro está na 5ª posição e tenta voltar ao G4. No primeiro turno deu empate sem gols no Maracanã. Seguimos na briga, é um campeonato equilibrado, então cada jogo precisamos mais do 100% para ganhar. Enfrentar essa reta final que é muito dura e muito importante para a gente, ainda o final da temporada vem pela frente e o melhor está por vir. Uma rodada recheada de clássicos. O Santos recebe o Corinthians na Vila Belmiro hoje à noite e tenta acabar com um jejum de 4 anos sem vencer o rival em casa pelo Brasileirão e se afastar da zona de rebaixamento. O time comandado por Vojvoda está na 16ª posição e não vence há 3 jogos. Já o Timão vem de uma vitória sobre o Mirassol na última rodada, só que na 12ª posição também não pode bobear. A gente sabe que, se tratando de Corinthians e Santos, o clássico é importantíssimo para nós, tanto a questão de pontuação no campeonato quanto de questão de energia, né? A questão de animação para a gente na sequência. Nesse momento do ano e da competição, a gente não pode olhar para adversário, a gente tem que encarar todos os jogos como uma final. E é assim que a gente tem se preparado. Atlético Mineiro e Cruzeiro fazem mais um clássico na rodada. Na 14ª posição, o Galo recebe a Raposa na Arena MRV. Apesar do lugar na tabela e o sinal de alerta ligado, o time comandado por Jorge Sampaoli vem de uma vitória contra o Lanterna Sport e tenta espantar a má fase. O Cruzeiro é o 3º colocado, mas se afastou da liderança depois de 3 partidas sem vencer. O importante é que o que precisa o time é retomar a confiança desses jogadores. Ou seja, nós
pensamos si no tenemos eso iba a ser todo muy complicado. Vamos ver quais são as soluções que temos para o derby, mas com certeza nenhum treinador abdica dos seus melhores jogadores, se for possível. Hoje, na Ilha do Retiro, o Lanterna Esporte recebe o 10º colocado Ceará. Mirassol, que sai em quarto na tabela, encara o Internacional na 15ª posição. Ainda tem Fortaleza e Vasco no Castelão. O tricolor cearense é o 18º colocado na zona da degola. Já os cariocas, comandados por Fernando Diniz, estão na 10ª posição. E amanhã tem duelo tricolor de dois clubes que ficaram na bronca com a arbitragem na última rodada. O Grêmio, 13º colocado, encara o São Paulo na 8ª posição em Porto Alegre. E no Maracanã, o 7º colocado Fluminense recebe o Juventude, penúltimo colocado do Brasileirão, na zona de rebaixamento. A rodada termina no Barradão com mais um clássico. Na zona da degola, o 17º colocado Vitória recebe o 6º Bahia nesta quinta. Embalado no Brasileirão, o tricolor não perde um Bavi há mais de 1 ano e meio e quer ir mais alto. Vocês têm capacidade para ir mais longe do que vocês imaginam. Nós podemos conseguir, nós temos que conseguir, nós temos que ir para a Libertadores, cara. Nesse duelo de opostos na tabela, o rubro-negro baiano quer deixar de lado o retrospecto e esquecer da arbitragem na última rodada. E será que com a pausa na data FIFA, a poeira vai baixar? Não adianta a gente botar fogo no jogo que ele já tá queimando. Caraca, hein? Que rodada que promete, hein? Fora a saudade do Brasileirão, duelos importantes. Bem, rodada FIFA, a poeira vai baixar? Não adianta a gente botar fogo no jogo que ele já tá queimando. Caraca, hein? Que rodada que promete, hein? Fora a saudade do Brasileirão, duelos importantes como Palmeiras e Bragantino. Sabe quem vai apitar? Quem? Klaus. Rafael Klaus. Rafael Klaus? Porque é um excelente jogo paulista, né? Bom, Botafogo e Flamengo no Newton Santos. Quem apita esse aí? Alex Gomes e Stefano. Carioca. Stefano. Mirassol e Inter. Não pergunta quem apita, porque eu tenho medo. Que apita esse jogo? Não. Não é o da Alessandro? Bruno Arleu de Araújo. Bruno Arleu. Vai ter confusão. Bom, teremos também clássico no Nordeste Esporte Ceará. Seguimos a tabela de hoje. São 7 partidas nesta quarta-feira. Santos e Corinthians. Flávio Rodrigues de Souza. Vai. Baixada. Ó o sapão. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Paulo César Zanovelli estará comandando o apito mineiro, não é? Fortaleza e Vasco da Gama no Castelão, 9h30 da noite. E, olha só, na quinta-feira, amanhã, Grêmio e São Paulo, Fluminense e Juventude, Vitória e Bahia. Mais clássico lá no Barradão. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí do Jogo Aberto. Teve o pessoal também da ESPN falando sobre esse jogão de logo mais, trazendo sim essa provável escalação. A gente lembra, rapaziada, gosto sempre de trabalhar com a verdade aqui. Você que acompanha o canal já sabe. Então, essa é uma provável escalação, porque a escalação oficial do jogo só sai aproximadamente 1 hora antes do jogo. Então aí por volta das 6 da noite às 18 horas deve sair sim a escalação oficial. Essa escalação que a gente traz para você é uma especulação da mídia, sim. Eles usaram muito em referência ao jogo que o Palmeiras fez contra o Juventude. E claro, com a mudança do Vitor Roque ali na frente. Eu sinceramente acho que poderia voltar para o esquema anterior e jogar com a dupla de ataque. Botar o Vitor Roque e o Bruno. Poderia botar os dois ali e o Flaco vai chegar ainda. Claro que jogou ontem, mas tá com fome de gol. Talvez para o segundo tempo, se o menino Bruno Rodrigues não desenvolver tão bem com esse outro esquema, ele poderia tirar o Bruno e colocar o Flaco, deixar o Flaco para o segundo tempo, né? Mas a cabeça do Abel Ferreira, ninguém consegue descobrir o que ele pode fazer para esse jogo, tá? Então, ele tem trabalhado muito com esses dois atacantes, que deu muito certo.
Só que no jogo passado, o Vitor Roque suspenso, então praticamente ele tinha ali o Bruno e tinha o Luigi, mas eu acho que ele não ia botar os dois que estão... Claro, o Luigi veio da seleção sub-20, mas assim, eles dois não têm tanto entrosamento. Então, o Vitor Roque, como já está mais entrosado com esse tipo de formação ali, pode ser sim que ele coloque o Vitor Roque com o Bruno ali do lado dele e tem a opção de colocar o Flaco no segundo tempo para ele descansar o primeiro tempo só e partir para o jogo. Sabemos que é um jogo muito difícil. O Bragantino é um time organizado, vem vivendo altos e baixos, mas não deixa perder a sua qualidade. Tem qualidade técnica, o Seabra vem tentando organizar cada vez mais esse time, então é um jogo que o Palmeiras vai levar muito a sério. A gente sabe que o Abel não discrimina time nenhum, vai levar um jogo muito a sério, até porque vale muito. Esses 3 pontos pode sim abrir uma distância muito relevante para o Flamengo, sabendo que a gente torce aí para um empate ou até uma derrota, mas um empate já fica de bom tamanho. Agora, se o Botafogo vencer o Flamengo, melhor ainda para a gente, que a gente dispara de vez e chega para jogar com eles no domingo no Maracanã, com a faca nos dentes, para poder abrir uma distância aí enorme. Se Deus quiser, olha só, vamos sonhar um pouquinho. Palmeiras ganha hoje do Bragantino e o Flamengo perde para o Botafogo. É um clássico. Aí a gente já abre 6 pontos de diferença e 3 vitórias. E aí a gente consegue ganhar o Flamengo lá no Maracanã. Aí abre 9 pontos com 4 vitórias. Rapaziada, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. A gente sabe que cada rodada muda demais. Mas o Palmeiras vem no seu melhor momento na temporada, o time encaixou demais, então a gente tem tudo para conseguir essa vitória contra o Red Bull e aí já começar depois a pensar no confronto contra o Flamengo. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito no canal, dá aquela força, vai lá, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu canal de notícias do Verdão de todos os dias, tá? Todo dia tem notícia, tem informação do nosso Palmeiras aqui. E você que puder curtir o vídeo, ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Sempre fica aqui procurando as matérias, informações para fazer esse corte, fazer esse compilado e trazer tudo do nosso Verdão para essa torcida alviverde. Valeu, rapaziada. Até mais tarde, se Deus quiser, com a grande vitória do Verdão. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.